Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao terceiro e último vídeo da série do São Francisco de Assis, que está dentro da série Poesia Mística. Esse então é o terceiro vídeo. Para quem não assistiu os anteriores, assista os anteriores. E finalizando agora. Antes eu quero pedir para vocês deixarem aí o like de vocês, deixarem comentários, Se vocês gostaram, não gostaram, comenta aí no canal, tá bom? Segundo os documentos biográficos, o Francisco ele recebeu as chagas de Cristo, e consta que foi no ano de 1224, ele estava no Monte Alverne rezando, para São Miguel Arcanjo, da qual ele era devoto. E com ele haviam os outros irmãos, que eles faziam jejum e oravam ali no alto do monte, além da leitura dos evangelhos. E ao abrir a Bíblia aleatoriamente, sempre aparecia aquele trecho falando sobre a paixão de Cristo. Então, de todas as vezes que Francisco abria a palavra, abria o Evangelho, aparecia então esse trecho falando da paixão de Cristo. E Francisco, por conta dessa repetição, ele viu que isso era um sinal de Deus. E então consta-se que foi a partir disso aí que o próprio Francisco recebeu então as chagas de Cristo. Ele viajou o mundo para levar o Evangelho. Então ele estava sempre em movimento. Inclusive o Francisco esteve na Síria, entre os sarracenos, em meio às guerras. Ele estava lá para abençoar e levar uma palavra de paz, de amor, de fé. Inclusive, ainda hoje existe uma polêmica, falando desse envolvimento do santo com a guerra e a violência das cruzadas. Então, como é que alguém que era tão avesso à violência poderia conviver com um ambiente de guerra, debaixo de muito sangue, debaixo de morte? Então, fica essa pergunta. O Francisco ele tinha essa natureza muito mansa, muito bondosa, muito caridosa, e ao mesmo tempo ele estava sempre de alguma forma envolvido nessas guerras, envolvida nesses campos de batalhas, que eram sempre sangrentos. E uma história famosa é a do encontro do santo com o sultão Melek el-Kamel, que, segundo consta, ficou muito admirado com a eloquência e pelo carisma do Francisco, que tentou evangelizar o inimigo dos cristãos, o sultão. Como inimigo dos cristãos, o Francisco ali nesse encontro tenta evangelizar o Melek, o sultão. E embora todos acreditassem que Francisco seria morto pela espada do sultão, ele acabou sendo solto para voltar para o campo de batalha. Então, apesar dessa ousadia do Francisco, diante aí do sultão ainda querendo evangelizar, ele acabou sendo bem tratado pelo sultão, que chegou a admirar a sua eloquência e poupou a vida do Francisco, libertando ele. Se fosse qualquer um outro, teria perdido a cabeça. Uma outra característica que é muito conhecida, é o amor aos animais. Então, a relação de amor que Francisco tinha pelos animais assim de modo geral, sempre foi muito conhecido, essa relação, sempre foi muito associado a isso.
E ele estava sempre rodeado por aves e animais de todas as espécies, né? O Francisco estava sempre ali junto com os bichos, né? Conversando com esses animais, evangelizando todos eles. É engraçado que eu lembro do poema do William Blake, né, O Cordeirinho, em que no poema, né, tem um menininho que tenta evangelizar uma ovelhinha, né, um carneirinho. E o Francisco é esse menininho tentando evangelizar os animais também, né? E dizem que as andorinhas, que certa vez, né, as andorinhas, assim, numa algazarra, né, aquele barulho todo, né, voando, né, pela igreja, né, aquela cantoria toda das andorinhas, durante uma pregação na igrejinha de São Damião, né? Então Francisco ele estava ali durante essa pregação, né, tentando falar da palavra para aqueles que estavam ali presentes e aquele bando de andorinhas, né, voando, cantando, fazendo aquela algazarra. Isso chamou a atenção do Francisco, e o Francisco ele pediu para que elas fizessem silêncio, para que todos pudessem ouvir a palavra, né? E elas se calaram de imediato, pararam com o voo, com aquela algazarra toda, e ficaram todas quietinhas para ouvir o santo também, né, na pregação dele. E só depois que terminou essa pregação que elas voltaram a voar e a cantar, como sinalizando, né, o final da pregação, o final da missa. E antes disso mesmo, foi numa viagem com outros irmãos, né, que o Francisco, ao avistar um bando de pássaros, ele foi em encontro dessas aves, dizendo as seguintes palavras: Avezinhas, minhas irmãs, tendes que louvar o vosso Criador e amá-lo contínuo, já que vos deu penas para vos cobrir, asas para voar e tudo mais. Fez-vos nobres entre as demais criaturas e deu-vos por morada a limpeza do espaço. Ele vos protege e guia, libertando-vos das preocupações. Então ele disse essas palavras, né, de alguma forma evangelizando essas aves, e isso ficou muito marcado entre os irmãos, e a partir de então, ele, sempre que ele tinha oportunidade, ele ia evangelizar os animais, né, as aves, os pássaros. E tem também uma história de que num retiro em que o Francisco fez, né, numa gruta, em que ele ficou isolado ali por um tempo, né, ele buscou esse isolamento para oração, né, para contemplação. Foi nesse período, nesse retiro, que ele acabou fazendo amizade com um falcão que vivia ali perto da gruta onde ele ficava, né, onde ele ficava abrigado. E sempre um pouco antes da hora, né, ou das horas das orações, né, que o Francisco fazia várias orações durante os períodos do dia. Então, antes de cada oração, o falcão ele se agitava e ele começava a cantar para avisar que estava chegando o momento de falar com Deus, né? Então tem essa história também do falcão que fez amizade aí com o Francisco ali na gruta, né, naquele isolamento. Agora, uma das histórias mais marcantes envolvendo animais é a do lobo Guido, né? Então, em uma cidade na Úmbria, né, uma cidade chamada Gubbio, nessa cidade toda a população ela estava vivendo com muito medo de um lobo feroz que vivia ali na floresta, ali na região, né? O lobo era tão feroz que ele atacava e devorava não só os animais ali da cidade, né, pertencentes às pessoas, mas também ele chegava a devorar as
pessoas daquela cidade, chegando a matar essas pessoas, né? Mesmo reforçando as portas, né, cercando a cidade com muro, as pessoas ainda assim sentiam muito medo e se sentiam muito inseguras. Então elas precisavam andar armadas e principalmente quando eram obrigadas a saírem, né, da cidade por algum motivo. E ao chegar nessa cidade, o Francisco ficou sabendo do caso e se ofereceu para ajudar. Então o que ele fez? Ele foi ao encontro do lobo, sozinho e completamente desarmado. Mas assim, com aquela postura dele de benevolência, de simpatia pelos animais, né? E então ele foi, como costumava dizer as pessoas da época, né? Ele foi com aquela força da cruz. E na ocasião, o lobo ele veio ao encontro de Francisco, né? Ele veio assim de forma raivosa, com a boca aberta, rosnando, né? Pronto para atacar o santo. Mas quando o lobo percebeu as boas intenções do Francisco, ele deixou de lado toda a sua ferocidade e assim o santo fez amizade com esse lobo, né? O santo poeta fez um trato com o lobo, em que ele não deveria mais atacar as pessoas e os animais da cidade. E a partir desse trato, o lobo, que passou a ser chamado de Guido, passou a fazer parte da cidade como se fosse um enorme cão dócil, né, comendo sempre das sobras, né, que ele ganhava dos moradores e sempre tendo abrigo para ele dormir ou se proteger do mau tempo, né, da chuva ou do frio. E o Guido, o lobo, ele viveu todo o resto de sua vida junto com os moradores da cidade, né, morrendo de velhice. Então a cidade adotou esse lobo e passou a cuidar dele, e o lobo passou a cuidar da cidade de certa forma, né? E ainda hoje, na cidade, né, de Gubbio, existe lá um sarcófago feito de pedra, no qual dizem, né, que os ossos do lobo estão depositados e guardados com grande carinho e respeito dos moradores da cidade. Então eu acho essa história muito bonita também. O São Francisco ele valorizava a beleza da obra divina, não só na figura do homem, mas também na natureza, né, como um todo. Ele sempre teve um grande amor por todos os animais, tratando-os como se fossem seus irmãos, né? Todo esse carinho e respeito aos bichos deu ao santo então essa fama de protetor dos animais. No vídeo anterior eu fiz uma leitura do poema chamado Cântico do Irmão Sol, também chamado às vezes de Cântico das Criaturas. Porém, o poema mais conhecido é aquela oração, né, chamada de oração de São Francisco, às vezes também é chamada de oração da paz, que na realidade não é de autoria de Francisco. Então vamos lá. Segundo o historiador francês Christian Renaud, depois de pesquisar as origens do texto, descobriu que o primeiro registro dessa oração, desse poema oração, é de 1912. Né? Foi publicado em uma revista francesa chamada La Clochette, de forma anônima e com o título de Oração Bonita para Fazer Durante a Missa. E esse poema ele ganhou muita força durante a Primeira Guerra Mundial, quando em 1916, alguns anos depois da primeira publicação, ele acabou sendo publicado no L'Osservatore Romano, que era um jornal semi-oficial da Santa Fé. E segundo as pesquisas do historiador do Christian Renaud, a oração ela foi associada ao santo padroeiro, né, o santo padroeiro dos animais,
porque essa oração ela foi impressa, ela foi publicada algumas vezes junto com a imagem de São Francisco. Não sei se é para aproveitar o espaço da página, né, da revista ou do jornal, então se colocava a oração e, aproveitando o espaço, colocava a imagem, né, de São Francisco. Seja como for, com a autoria anônima, né, porque não se sabe quem de fato escreveu esse poema, essa oração, esse poema, na verdade, ele reflete o mesmo tom franciscano, né? A gente pode imaginar que poderia ter sido um frade da mesma ordem, né, de São Francisco, né? Um frade franciscano que tenha feito essa oração. Ou alguém que de repente não teria nenhuma ligação com a ordem franciscana, mas alguém que ressoasse o mesmo espírito franciscano. E aí, numa inspiração, acabou escrevendo esse poema, né? Essa oração, poema-oração, que eu gosto de chamar, que particularmente eu acho muito inspirador. Para quem, bom, todo mundo conhece, mas eu quero fazer a leitura dele também aqui e fazer alguns comentários. Então é assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bonito. Então, nesse poema oração, a gente vê que cada situação vai exigir do cristão estar preparado com certas virtudes ou certas armaduras espirituais. Por exemplo, nas situações de desespero, o cristão ele deve levar a esperança. Então, numa situação em que alguém ou pessoas estão em desespero, o cristão tem que estar ali como uma luz de esperança. Ele tem que levar esperança. Em uma situação de tristeza, o cristão ele deve levar a alegria, deve oferecer a alegria para aqueles que estão tristes, né? Então, cada situação vai exigir do cristão que ele esteja preparado com uma dessas virtudes, com uma dessas armaduras, né? Onde houver erro, que o cristão esteja ali levando a verdade, né? Para anular esse erro, para corrigir esse erro e assim por diante. E é sempre uma resposta conforme cada situação, né? Como eu já disse. E na segunda estrofe, né, na segunda parte do poema, o autor ele pede ajuda ao Mestre Jesus Cristo para anular o próprio ego, se entregando em sacrifício por amor ao próximo, né? Então é melhor consolar do que ser consolado, é melhor compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. E no final só encontramos perdão quando conseguimos perdoar. Então é muito profundo, muito interessante a maneira que foi colocado esse texto, né? E o final, é muito bem fechado o final, quando diz: e é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Mostrando todo esse espírito franciscano de desapego ao mundo, de que essa vida é apenas
passagem breve e de que a vida que vale realmente é a vida eterna, é aquilo que vem depois, né? E o Francisco, ele tem essa coisa da pobreza, né? Ele tem essa exaltação à pobreza, ao desapego, né? Então é bem interessante, depois eu até fazendo uma comparação com São João da Cruz, né? E com outros poetas místicos também, que lá na frente eu vou voltar a tocar nesse assunto e comparar alguns desses poetas, né, na maneira em como ele lidava com essa espiritualidade, né? Bom, e como na história de Abraão também, né? Lembrando aqui, na história de Abraão, lá no Gênesis, né? Nós aprendemos que antes de pedir uma bênção, antes de alcançar uma bênção, nós devemos ser uma bênção para o mundo, né? Nós devemos estar aqui nessa terra como uma bênção, ser uma bênção para as outras pessoas, para o mundo, né? Oferecer isso ao mundo. Bom, o Francisco ele também escreveu a sua versão do Pai Nosso, né? É uma espécie de Pai Nosso meditado, meio que explicado, que é assim: Ó Santíssimo Pai Nosso, Criador, Redentor, Consolador e Salvador nosso, que estás nos céus, nos anjos e nos santos, iluminando-os para o conhecimento, porque tu, Senhor, és luz, inflama-os para o amor, porque tu, Senhor, és o amor, neles habitando e os plenificando para a bem-aventurança. Porque tu, Senhor, és o sumo bem eterno, do qual procede todo bem, sem o qual nenhum bem existe. Santificado seja o teu nome, torne-se clara em nós a tua noção, para que conheçamos qual seja a largura dos teus benefícios, o comprimento das tuas promessas e a sublimidade da majestade e a profundidade dos juízos. Venha o teu reino, para que tu reines em nós pela graça e nos faça chegar ao teu reino, onde manifesta é a visão de ti. Perfeita a dileção, bem-aventurada a comunhão e sempre eterna a fruição. Faça-se a tua vontade assim no céu como na terra, que te amemos de todo o coração, sempre pensando em ti, sempre te desejando de toda a alma, de toda a mente, dirigindo a ti todas as nossas intenções e em tudo buscando a tua honra e com todas as nossas forças, investindo todas as nossas energias e os sentidos da alma e do corpo em obséquio do teu amor e nada mais. E que amemos os nossos próximos como a nós mesmos, atraindo quanto possível todos ao teu amor, alegrando-nos pelos bens dos outros como pelos nossos, e nos males deles nos compadecendo e a ninguém causando dano algum. Amém. E então é um Pai Nosso assim meditado, né, com essa riqueza de conteúdo. Não que o Pai Nosso fosse uma oração que necessitaria ser complementada, mas é como se é um Pai Nosso orado, rezado de maneira diferente também, né? E também existe um outro poema, oração chamado Oração de Francisco diante do Crucifixo de São Damião, que diz assim: Ó glorioso Deus Altíssimo, ilumina as trevas do meu coração, concede-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito.
Mostra-me, Senhor, o reto sentido e conhecimento, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que na verdade me dás. Amém. Então aqui o santo poeta, ele pede sabedoria, ele pede uma fé reta, né, justa, e também ele pede sensibilidade e caridade para que ele possa cumprir a vontade de Deus. Então Francisco deixou muitos documentos, né, cartas que foram enviadas aos irmãos, muitas vezes em viagens, e ele deixou nessas cartas, nesses documentos, muitas frases de sabedoria, né, sempre pregando uma vida mais simples, mais amorosa, mais plena, né? E como ele mesmo escreveu um verso que diz assim: onde há caridade e sabedoria, não há medo nem ignorância. E há também uma outra sentença que, ao meu ver, tem o mesmo tom alegórico e a mesma sabedoria da poesia zen budista, né? Que diz assim: bem-aventurados os que não esperam nada, pois irão desfrutar de tudo. Finalizando aqui o terceiro e último vídeo sobre a vida de São Francisco e alguns dos seus trabalhos, dos seus poemas e orações, né? Espero que tenham gostado, deixem aí nos comentários. Provavelmente o próximo poeta místico será São João da Cruz, mas além desse conteúdo, né, de poetas místicos da tradição cristã, vou trazer poetas místicos de outras tradições, né, como os sufis ou os poetas zens, né, enfim, entre outros aí que ao longo da série eu vou trazendo aos poucos. Entre essa série, que é uma série longa e eu estou fazendo com um pouco mais de tempo, né, eu vou trazendo outros vídeos também sobre outros assuntos. Vou iniciar provavelmente essa semana ou semana que vem a série sobre a poesia hermética italiana, onde eu vou falar de 3 poetas italianos do século passado, que é o Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale e o Salvatore Quasimodo. Provavelmente cada um deles terão 2 vídeos. E eu vou começar com o Giuseppe Ungaretti, né? Já tenho dado aí uns spoilers lá no Instagram. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço e até o próximo vídeo. La gloria
grande umilitate, laudate il mio Signore.